vem com o pão. Olá, irmãos! Começamos aqui mais uma vez o nosso programa de hoje, conversando aqui com a Sandra e com o irmão Vitor. Estamos no nosso terceiro bloco. Muito bom ter aí você na nossa companhia toda sexta-feira a partir das 22 horas. E terça-feira, aí o programa que se repete da sexta anterior, ok? Então, sempre acompanhando. Hoje aqui, falando com a irmã Sandra e o irmão Vitor, que está trazendo, já está aqui empunhado com a palavra de Deus aqui já, né? Para nós falar um pouquinho desse livro, O Corpo de Cristo. O que o senhor tem te trazido através desse material, irmão? Amém, irmão. Foi um livro que eu acabei de ler fazem alguns dias, acho que semana passada ou retrasada. Um outro material muito, muito edificante, né? Fala da economia do corpo de Cristo, as pretensões, o que Cristo tem para nós, o que Deus tem para nós na formação do corpo, né? Porque sabemos que todos nós hoje estamos aqui com um único propósito, que é levar a palavra de Deus, que é que o reino dele venha a ser edificado, né, por meio de nós. Mas, primeiramente, esse reino ele tem que ser edificado dentro de nós, né? Então, é um livro muito, muito interessante, assim, que eu recomendo. Pena, assim, que lamento, assim, que o nosso tempo parece ele não ser tanto, né? Ou até uma falta de administração do nosso tempo, assim, para poder rever esses materiais, mas é um livro excelente, até gostaria de ler aqui, compartilhar. Posso ler um trecho aqui, irmão? Tem uma parte do livro que diz assim, ó, que a igreja não é uma organização humana, a igreja não é natural, ela é totalmente espiritual. A igreja é a reunião dos saídos para fora, ou seja, daqueles que saíram do reino das trevas para viverem no reino da luz. A igreja não é apenas o pastor, a igreja é Cristo e você, unidos em um só propósito. A igreja é um relacionamento do cabeça, que é Cristo, com os membros, que são os cristãos. A igreja é um novo homem, ou seja, a nova criatura que foi gerada em nosso interior. Quando cremos em Cristo, sendo por conseguinte batizados. A igreja é a mescla do espírito humano e da alma com Cristo. Então, isso aqui foi um aprendizado assim, muito grande para mim, né? Claro que já num tempo mais atrás, assim, a gente já teve essas revelações, mas que a igreja somos nós, né? Muitas vezes nós fazemos confusão, que nós vamos na igreja, que nós vamos aos cultos, participamos, enfim, de grupos familiares, e muitas vezes nós estamos correndo, né? Correndo como meninos agitados, como diz a palavra, de um lado para o outro, né? Mas será que aquilo que nós estamos fazendo é aquilo que o Senhor ele pediu, ele determinou, é desta forma que ele está querendo que nós venhamos a fazer? Porque o Senhor ainda não nos pede muitas coisas. Muitas vezes, eu particularmente, eu me sinto, né, como a gente trabalha, tem o secular, enfim, tem dias que parece que tu não vai vencer tanto compromisso. E às vezes eu me pergunto, será como é que está a minha organização, a organização do meu tempo? Será como é que está a prestação de serviço para o reino? Será que eu estou agradando a Deus ou estou correndo de um lado para um outro, sem isso estar gerando frutos? Né? E esse livro ele nos traz essa economia, né? Como que nós devemos nos portar dentro da igreja, como que nós devemos levar a palavra, como que nós devemos agir perante as situações, porque hoje nós somos igreja. A igreja somos nós. Hoje nós temos que ser o testemunho, porque muitas vezes nós queremos levar a palavra, queremos falar de Cristo, dos prodígios, até do que Ele fez na nossa vida aqui particularmente. Ele fez muita coisa na minha vida, na vida da minha esposa, da Sandra. Mas muitas vezes nós queremos falar disso, mas nós esquecemos que nós temos que ser testemunhos disso. Né? Foi liberada uma palavra essa semana do irmão, né, sobre Paulo, que ele renunciou a tudo lá, que ele se entregou totalmente ao ministério.
né? E muitas vezes nós não nos entregamos ao ministério. Nós queremos falar das coisas do Senhor, nós queremos estar inserido ao corpo de Cristo, mas nós não somos igreja ainda, né? Porque nós ainda não crescemos em vida, nós ainda não conseguimos libertação, e essa libertação ela não vem, irmão. Ela não vem sem que haja uma aceitação tua. Porque Cristo está pronto para fazer toda a libertação em ti. Aqui diz também que nós vamos para a igreja, né? Geralmente nós vamos para receber alguma coisa. Nós vamos para a igreja, nós não conseguimos contemplar o reino. Poucos são de nós que vão para a igreja para contemplar o reino, para buscar a nova Jerusalém, para edificar o corpo de Cristo aqui. Nós vamos para a igreja geralmente para receber alguma coisa, para receber cura, né? Sendo que Deus, Ele sabe de todas as nossas necessidades. Então, Ele só diz, Ele pede para nós que nós venhamos a nos dispor para Ele. E muitas vezes nós nos enganamos achando que correndo de um lado para o outro, deixamos de ser igreja, deixamos de ser testemunho, porque nós estamos preocupados em fazer demais, mas fazendo da forma errada. Amém. Imagina assim, Vitor, né? Se nós parássemos, né? Ou mesmo se a gente usasse lá o púlpito da igreja, ou mesmo parasse no início da igreja. Ô, irmão, que bom que tu veio. O que tu veio doar para Cristo hoje, né? Os irmãos já iam dizer assim, provavelmente, mal cheguei na igreja e já estão me cobrando, né? E não é, apenas seria uma frase de exortação, para a gente lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem nos trazido de verdade, né? Quer mostrar o nosso amor, usar aí, no caso, né, da casa de oração, porque não é que tem que trazer, tem que ser algo que tem que ser material, pelo contrário, o que tu veio trazer para Cristo hoje? O amparo para os teus irmãos, dando ali você exemplo do amor de Cristo, veio trazer um momento de intercessão, de oração, veio trazer uma mensagem, porque tu meditou, tu te consagrou durante a semana, o Senhor falou contigo e disse, vai e fala com o meu povo, né? Seja lá o que for, né? Que a gente possa buscar entender. Mas é um despertar que a gente tem que ter, como disse aqui o irmão Vitor, de saber, olha, nós perante Cristo somos aqueles que são os doadores, aqueles que são os obreiros, aqueles do qual o Espírito de Deus vai nos incitar a obrar nessa terra. Porque a gente tem na mente, a gente fica só esperando Jesus chegar, né? Se materializar na nossa frente para fazer alguma coisa. E tu ainda vai dizer, pô, Cristo, tu demorou, porque eu estava aqui orando para ti e tu não vinha nunca, né? Então, a gente tem que abrir os olhos para isso, porque a nossa comunhão com o Senhor é através do Espírito. E Ele vai nos incitar de fazer toda a obra que está pela orientação de Cristo na nossa vida, né, irmã Sandra? E Ele está dentro, né? Ele está dentro de nós. E eu sempre gosto muito de mencionar que a gente não deixa ele acordar, né, Marcelo? Nós gostamos e a gente dá muita ênfase para ele continuar dormindo, né? E a gente gosta de fazer as coisas por nós mesmos, né? Tem um irmão da igreja que, quando eu soube, eu não ouvi ele falar ainda, mas eu soube que ele diz, bom dia, pecador, né? Boa tarde, pecador, né? E aquilo me pesou tanto quando eu ouvi, eu disse, ui, que feio, né? Mas ele tem razão, nós somos pecadores, né? E assim seremos, até o último dia nessa terra. Então assim, para te ver que como a nossa mente não gosta de ouvir aquilo que somos. Né? A gente quer ser chamado de bonzinho, lindinha, fofinha, né? E é mentira. Então, quando tu pega uma exortação assim de um irmão como, né, esse, que diz bom dia, pecador, né? Bom dia, assim, essa, tu fica em alerta e tu diz, meu Deus, esse irmão tá fora da gaiola, né? Mas não, ele tá certo, né? E aquela frase lá de João 8,44, né? Vós sois do diabo, que fazer? Não, acho que isso não podia estar na Bíblia, essa palavra aí, né? Sim, e somos, né? Nós somos. Como a gente no início, né, antes de nós começarmos aqui a falarmos, né, contigo, o que mais nos inibe, né, é o falar, né, a expressão. Mas o que é a expressão? A gente tem que falar da expressão daquilo que tu já teve, daquilo que tu viveu, né? E uma vez o irmão Luciano, né, falou num culto do conhecereis a verdade vos libertará. E eu nunca tinha ouvido dessa forma, né? Porque tu ouve ali aquela frase e a tua mente deduz aquilo que quer, né, Marcelo? É ela que dá a evasão, né? É ela que te dá a resposta. Mas quando ele começou a dizer assim que tu tem que te libertar do teu ego,
né? Do teu orgulho, da falsa imagem que a gente coloca para nós mesmos, né? Da mentira, que somos mentirosos, nós somos falsos, né? Nós vamos ser libertos, né? Então, eu vejo assim ó, que esse engano, ele está blindado dentro de nós. Né? Como também já houve outras vezes que diz que a gente tem pessoas que gostam de rasgar certas páginas do livro da vida, né? Que é da Bíblia, para não usar, não botar em prática. E isso, para ti ir para o reino, né? Tu não pode rasgar nada. Não tem um versículo que tu tem que tirar. Tu tem que olhar, ler. Dói, mas aceita, né? O Senhor não disse que Ele venceu o mundo, que passou por aflições? Ele não disse que nós iríamos vencer e também passarmos? Por que nós temos que ser diferente dEle? Né? Então, assim, tudo se torna em torno do ego, né? Gira em torno do ego, né? Então, se tu não rasgar, se tu não botar por terra, né? E não esmurrar a tua carne para detonar esse DNA tão forte que é o ego e o orgulho, nós não vamos ser vencedores, né? E não vai ser vencedores em nada, em nenhuma questão da tua vida. E eu vejo assim, ó, que, olha, no início eu sempre brinco assim, hoje eu brinco, né, Marcelo? Que no passado não era brincadeira, né? Nós, quando brigávamos, era um mês, né? Semanas, né? E às vezes eu me perguntava, mas do que eu tô brava ainda com ele, né? Nem lembro. Mas não pedia perdão e não liberava também. Quando via de novo, tinha que lembrar, o que é mesmo que eu tô brava? Tu puxava a tua mente lá, me ajuda, porque eu sei que eu tô brava com ele, né? Mas hoje, assim, eu glorifico o nome do Senhor, porque Ele nos envergonha, né? Não, mas se tu faz alguma coisa, ainda tem, né? Um dia, dois, né? E um dos dois vai se puxar aqui para liberar perdão ou pedir, né? Porque é uma ordenância dele. Então, eu vejo assim que o Senhor servo e conservo é um livro que deveria estar na cabeceira da gente, né? Como como é que é o Estabelecendo o Modelo do Monte, né? Livro sensacional, maravilhoso. Mas não adianta mais nós falarmos que é tudo sensacional, maravilhoso e não botar em prática, né? Nós temos assim aqui se jogar por terra, sabe? Clamar por socorro, né? Por libertação, porque Deus nos coloca em provação não só com os crentes e com a nossa família, é com qualquer um hoje, né? Porque nós temos que ir para a rua, nós temos que dar esse testemunho, como o Vitor falou, e nós não estamos dando, né, Marcelo? E o livro Estabelecendo o Modelo do Monte, tem coisas assim que são básicas, que já começam nas primeiras páginas, né? Como, por exemplo, o relógio de oração. Daí a gente fica assim, mas eu não posso fazer nada, o pastor não põe. Mas como? É para a gente orar, né? Basta a gente vai lá e você se determina então com o Senhor, ou então, já que não tem, eu vou orar 1 hora, eu vou orar minha meia hora aqui pela igreja local, né? Eu vou orar pelo estabelecimento da vontade de Cristo nessa terra onde eu moro, né? Aí tem a questão do culto do lar. A gente já, não, mas eu faço o culto do, como é que a gente diz? O grupo doméstico, culto doméstico, né? Mas eu faço o grupo familiar na minha casa. E o culto doméstico? O culto doméstico está lá a instrução, ele é diário, né? E a gente, não, mas aí, será que não vai ficar muita coisa? Porque é muito, será que não vou ficar crente demais, né? Sei lá o que a gente passa na nossa mente, eu sei o que passa na minha, né, irmãos? E estou dando exemplo para vocês aqui. Então, eu tenho o culto doméstico, o grupo familiar, daí tem toda uma orientação, como é que é para ser o grupo familiar. E a gente acha que o grupo familiar é porque, é só porque o fulano botou lá, tem que obedecer. Não, irmãos, porque tem uma orientação de Deus para nossas vidas, de como a gente vai fazer, dar liberdade para que o Espírito Santo de Deus flua naquele lugar, porque existe aquela gradezinha, sabe? Aquele trilhozinho para seguir. Porque ali o Espírito vai encontrar liberdade, né? Se a gente assim seguir essa orientação com a fluência, de a gente se consagrar, buscar e seguir ali, o Espírito Santo vai ter liberdade para fluir. Porque senão a gente vai fazer do nosso jeito, e não do jeito que o Espírito pede para que ele possa estar ali atuando, e aí dá tudo errado. É bem assim. Então já segue, já por aí a gente já começou a se travar tudo e saber que precisa pegar o Estabelecendo o Modelo do Monte de novo. Sentiu aí? Ótimo, porque esse é o que o programa tem aqui para a gente poder relembrar, trazer e para a gente poder, com isso, tomar as ações, né? Mas aquelas ações que o Espírito de Deus nos
orienta, nos instrui. E eu tenho certeza, convicção, com toda a fé, que essa orientação para você tocar nos materiais, ler e praticar, vem de Deus. Amém. Porque eu não acredito que o diabo vai querer que você tenha mais comunhão com Deus que tem hoje. Né? Irmão Vitor, o que mais nós temos aí? Estamos encerrando o programa. Alguma consideração final? Alguma coisa mais que queira trazer? Não, eu só quero agradecer a Deus, né, por esse momento aqui, por tanto ensinamento, né, por tanta cura, por tanta revelação, né, porque eu glorifico a Deus assim, porque um passado assim não muito distante, né, Marcelo? A gente estava aí perdido, né, sem entendimento, perdido no mundo, né, sem salvação. Então, e nós temos tantas promessas vindas dele, né? E eu glorifico a Deus por esse momento, por a gente poder estar partilhando isso aí, e que ele continue nos guardando, né, e nos iluminando. Amém. Irmã Sandra? Consagração, né? Amém. A consagração em primeiro lugar, porque eu vejo que sem ela nós não vamos vencer, né, Marcelo? E a consagração a gente pode ir, como tu falou lá na TV Menorá, né? Nas 12 páginas, né, que tem. Amém. Os canais. Os 12 canais. E eu tive uma experiência com isso que foi bárbaro, né? Um irmão pediu para mim começar, porque a gente vai esfriando, tem certo momento que tu esfria, né? E tu não percebe. Mas, glória a Deus, né? Esse espírito que está vivo dentro de nós, né? Ele te dá uns empurrão e te faz lembrar, né? E como eu não falo muito, né? Eu fui até essa pessoa e eu disse, socorro, eu estou vendo que eu estou morrendo, né? Me dá uma ajuda, eu não quero sair do Senhor, mas eu não tenho mais força, né? E ele disse, não, vai para a TV Menorá e te consagra, né? E de manhã e de noite. Então, e eu obedeci, né? Porque é autoridade, né, Marcelo? E assim, ó, eu posso dizer com toda a força que vem do Senhor, né? Foi onde que me levantou de novo. Glória a Deus. Acendeu as lâmpadas, né? Porque elas vão apagando. É que nem aqui, tu não vai mais pagar a tua luz, um dia tu não vai ter ela, né? E essa luz está dentro de nós. Então, eu vi assim que no momento que eu comecei a me consagrar de manhã e de noite, 2 palavras, né? Sem escolha, né? Mas que eu clamava para o Senhor me dar para o dia. Eu ouvi muita coisa. Ouvi muita coisa. Então, consagração, a princípio, eu vejo que é o final, né, de tudo para o início de um outro, né? Com certeza. Então tá aí, irmãos. Hoje estivemos aqui conversando com o irmão Vitor, com a irmã Sandra, um pouquinho mais trazendo as experiências que vocês viram aqui da vida dos irmãos, o quanto eles têm se alimentado e levado para você o que essa alimentação tem produzido na vida deles, da comunhão com o Senhor, ok? E por aqui nós vamos finalizar o programa. Ficamos por aqui e até o próximo programa. TV Menorá apresentou